Alô, você! Seja muito bem-vindo. Eu sou o Gabriel E eu sou o Ricardo. e esse é só mais uma opinião sobre ciência, né? É quase que eu errei porque eu não concordei o gênero aqui. Onde a gente dá os nossos 5 minutos, eu adorei essa expressão, nós damos os nossos 5 minutos de opinião sobre algumas coisas que saíram, notícias científicas gerais que a gente achou interessante ou relevante para se discutir aqui. Então Beleza? eu vou começar, na verdade, já destruindo, destruindo os seus 5 minutos, porque eu lembrei, a expressão correta é dois dedos de opinião. Tipo, a expressão correta seria: a gente veio aqui dar os nossos dois dedinhos de opinião, não 5 minutos. 5 minutos é 5 minutos de fama, né? Eu não sei qual que é, de onde veio, eu sei que eu misturei essas coisas, mas a frase popular, né, é que a gente vai dar que as pessoas dão 2 minutos, 2 minutos não, dois dedos de opinião. Mas Entendi. você pode ficar com 5 minutos, que parece uma coisa original nossa. Não, eu gosto da ideia dos dois dedos, mas aí faz os dois dedos, aqueles dois dedos, saca? É Os então, nossos dois dedos de opinião. porque varia, né? Tipo, o assunto não tem muito o que falar, são dois dedos. O assunto tem muito o que falar, tem dois dedos. O assunto é política, tem dois dedos. E por aí vai, né? Não é? Mas, ô Ricardo, antes da gente começar a comentar sobre essas notícias, que tal a gente vender o nosso jabá gostoso, o nosso jabá formoso, o nosso jabá bonito, que tá aí à Bom, disposição dessa galera. Bom, maravilha. Originalmente nós somos um podcast, só mais um podcast sobre ciência. A gente lança os nossos podcasts quase que semanalmente, né? A gente hospeda eles no Anchor, essa plataforma linda, maravilhosa, que nos deixa hospedar de graça o podcast lá e também faz o trabalho de distribuir para outros agregadores de podcast. Então você também encontra a gente no Spotify, no Google Podcast, no Overcast e várias outras plataformas. Além disso, a gente está no Facebook, então você encontra lá a nossa página e o nosso grupo. Só procurar lá por só mais um podcast sobre ciência, né? Bem facinho. A gente aconselha as pessoas a entrarem no grupo, né? Dar preferência ao grupo do que na página, por causa das políticas de notificação do Facebook. Então, às vezes, o Facebook faz a notificação pela página, mas ela acaba ficando perdida na sua timeline, enquanto que se você estiver no grupo, aí não, aí você vai ser notificado sem erro. Bom, se você nos encontrou aqui no YouTube, por favor, se inscreva no nosso canal. Clique like se você gostou, dislike se você não gostou, comente aqui embaixo se você achou que a gente falou bobagem, se você tem uma opinião contrária. Só manter o nível de respeito, tá tudo certo. Que mais? Compartilhe o vídeo, ativa o sininho, todas aquelas coisas que o youtuber adora fazer. E se ainda assim você não estiver satisfeito, você pode mandar um e-mail pra gente no smupsc1@gmail.com. Esse é um canal de conversa direta com a gente, tá? Então fica mais fácil. Se você por acaso tiver uma opinião sobre palestra, quiser indicar alguém, esse tipo de coisa, você pode fazer tudo isso por lá. Tá legal? Sobre palestra não, sobre convidado. Sobre conversa, né? Porque a gente não tá aqui dando palestra. É bonito mesmo falar palestrinha. palestra. Rogerinho! Beleza. Então vamos fazer Bom, o nosso sumáriozinho? Bora Pra para as explicar notícias de pro hoje? pessoal? Maravilha! Hoje a gente vai falar de alguns astrônomos que encontraram os limites da nossa Via Láctea. Agora a gente tem uma noção um pouco melhor do diâmetro da nossa galáxia, e que é muito engraçado, porque a gente está lá na beira de descobrir planetas extragalácticos e a gente nem sabe o tamanho da nossa galáxia. Muito legal. A gente também vai falar sobre mulheres pré-históricas caçadoras, que é assim, se você tinha algum estigma sobre, sabe aqueles desenhos de pré-história? Ficou clássico, né, que é o marido puxando a mulher pelo cabelo. Esquece isso, esquece isso. Assim, nem as mulheres da pré-história se submetiam a isso, gente. E a gente vai falar também sobre o Soundwatch. O Soundwatch, ele é um aplicativo para pessoas que têm deficiência auditiva, para elas poderem viver um pouquinho melhor e
óbvio, não ouvirem os sons, mas pelo menos serem notificados de quando um som próximo delas acontece. O Soundwatch, a gente vai falar mais depois, mas só dando um preview, ele é muito importante no sentido que, por exemplo, né, a pessoa com deficiência auditiva, se toca um alarme de incêndio na casa dela, não escuta, né? O Soundwatch, ele reconhece esses barulhos externos e notifica a pessoa através do smartwatch dela, que é tipo um relógio. Então é um aplicativo muito legal. A gente vai falar disso mais daqui a pouquinho. Bora lá? Vamos começar então? Bora lá, bora lá. Então vamos começar pelos limites da galáxia? Vamos começar pela nossa área, né? Até parece que toda semana a gente traz uma notícia de astronomia aqui. O legal é que essa notícia ela não é nova, tá? Esse artigo que eu vou comentar, ele foi postado no Archive em fevereiro de 2020, mas só agora é que ele vai sair para publicação. Então tem todo aquele tempo, né? 6 meses de como é que chama? De correção, aquela conversa com o referi e tudo mais. Mas o artigo ele é liderado pela cientista Ellie Dixon, da Durham University, na Inglaterra. Tá legal? Ela e os colegas, óbvio, né? E o título do artigo é The Edge of the Galaxy, que seria tipo o limite da galáxia. Eu acho que não tem como ser mais direto do que isso. Tipo, é isso, gente. O gerador de Lero Lero ficou totalmente desligado e ela foi a pessoa que fez a melhor síntese do mundo num título. O que a Ellie Dixon e os colegas dela fizeram foi de fato utilizar simulações numéricas para dar uma medida melhor para o diâmetro da nossa galáxia. Eles mediram, e é o que a gente vai ter agora, né, como diâmetro, que o diâmetro da Via Láctea ele é de 1,9 milhões de anos-luz. Para você que não sabe o que é um ano-luz, só para a gente ter ali um pouco de comparação, o ano-luz é a distância que a luz percorre no vácuo por um ano, tá? Simples assim. Como é que você calcula ano-luz? Você pega a velocidade da luz no vácuo, multiplica por um ano em segundos. Isso vai dar mais ou menos para você cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Então, olha só. Um ano-luz tem 9,46 trilhões de quilômetros. O diâmetro da nossa galáxia teria 1,9 milhões de anos-luzes. Então seria 1. Pode falar? Não, só termina. Eu só ia falar que, então, você pode dizer que a nossa galáxia tem um diâmetro de 1,9 milhões vezes 9,46 trilhões de quilômetros. É grande o número. O que você ia falar? Eu tô vendo aqui, só que agora estamos... não, tá certo, tá em português. Se você pergunta pro Google, isso é interessante, né? Pergunta pro Google qual que é o diâmetro, eu acho que a gente pode ter uma noção mais ou menos de quanto que a gente achava antes, né? Ah, sim, legal. Porque, são 105 mil. Deu uma esticadinha. De 10, mano. Deu uma esticadinha aí. Mas como é que eles fizeram isso, né? E é bastante interessante como eles fizeram. Porque, pelo que eu entendi, eu não sei nem se era isso que eles estavam procurando. Porque o que eles estavam fazendo, né, o que o grupo da Dixon estava fazendo, eram simulações computacionais de formação de galáxias gigantes, tipo a Via Láctea. Tá? Eles estavam procurando por alguns casos particulares, então eles estavam testando galáxias gigantes, tipo com uma... Como é que chama? Galáxias gigantes que surgiram lado a lado, tipo a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, tá? Que são galáxias que estão relativamente próximas em rota de colisão. Isso, uma coisa assim. Eles preferem esses casos porque nesses casos a gravidade de uma galáxia interfere na galáxia na outra. Tipo, um puxa a outro, entendeu? Sim. Que na verdade só fala o que você comentou dos dois estarem em rota de colisão, né? Mas eles também, nesses casos, têm um certo efeito de maré de galáxia, que é muito legal. Só pra... Eu conheço alguns trabalhos de galáxia, tá? Na verdade, eu conheço algumas pessoas que trabalharam com galáxias. E, gente, simulação de galáxia, de formação de galáxia, é um negócio lento. Assim, lento e pesado. Assim, tipo, meses de simulação, sabe? Então, eu não consigo imaginar o tempo que eles demoraram pra esse resultado. Enfim, tá? Voltando. Então, eles fizeram essas simulações
E as simulações mostraram que logo após o limite do que eles chamam de halo negro da galáxia, que é tipo um disco na galáxia onde estaria a matéria escura, tá certo? Isso é o halo negro. Então eles mostram que depois desse limite, as velocidades das galáxias que estão próximas, elas decairiam muito rápido. Então isso foi o que as simulações mostraram. Eles pegaram essas simulações e combinaram com observações de telescópio que existem, tá? Então é dado real. E eles encontraram que que as galáxias próximas da Via Láctea, elas tinham esse mesmo comportamento. Então as distâncias também decaíam. E aí tem, claro, desse fato até chegar à distância da galáxia tem um meio ali, tá certo, gente? Não é uma coisa implica diretamente na outra. Mas esse foi o ponto principal para eles encontrarem que a distância, uma distância de aproximadamente 950 mil anos-luz do centro da galáxia, é onde estaria essa borda. Então, por encontrar esse efeito, né, das galáxias ficando mais lentas, né, depois desse halo negro, eles encontram o raio, né, e aí depois você tem o diâmetro. Só para outra coisa para você ter uma ideia, esse limite novo, né, ele é 35 vezes mais afastado do centro da galáxia do que o Sol está do centro da nossa galáxia. Porque o Sol não está no centro da nossa galáxia, tá? Surpresa para vocês. E esse limite está 35 vezes mais afastado. Então, uma coisa que eu ia comentar exatamente é, a gente... bom, antes dessa descoberta, né, eu imagino que ainda vai ter que se comprovar mais, fazer mais coisas, mas assim, se tudo indicar que seja isso mesmo, antes disso a gente pensava, pô, o Sol tá na periferia, de fato a gente tava numa zona bem periférica, não que a gente agora esteja, a gente não tá no núcleo no centro ainda da não. galáxia, certo? Mas a gente tá mais próximo agora. Mas agora a gente tá mais próximo, comparado ao tamanho da galáxia, a gente tava quase no meio. Sim. Então... tem toda essa questão do halo negro, né, que é onde estaria toda a matéria escura, que são essas partículas que a gente não conhece, então tem um grande desconhecido ali, tá? E é óbvio, né, é claro que a maior parte da matéria da massa, né, da nossa Via Láctea ainda é composta por matéria escura que a gente não sabe o que é. Porém, com esse aumento da borda externa da nossa galáxia, a gente pode ter outras estrelas existindo nessas bordas mais externas. E aí começa a ficar muito mais legal, porque você pode ter um aumento da população de estrelas na nossa galáxia. Você está procurando o quê? Não, pode ir. A quantidade de estrelas? Pode ir. Então, tem que se tomar um pouco de cuidado, porque, como o Gabriel comentou, né, a gente já estava numa região... A gente achava que estava numa região periférica. Esses novos cálculos mostram que a gente não está e que essa borda foi puxada mais para frente. Então, podem existir novas estrelas nesses locais mais afastados. Então, que elas podem ser estáveis ali. Bom, para que serve essa medida? Bom, ela pode ajudar para a gente calcular outras propriedades da galáxia, não só a questão da distância, mas, por exemplo, quanto maior a Via Láctea, mais massiva ela vai ser, certo? Então, provavelmente a expectativa de massa dela deve aumentar. Também, a gente vai ter mais galáxias girando em torno dela. Só para comparação, hoje, atualmente, né, a gente tem 60 galáxias, como é que eu posso dizer? Seriam galáxias satélites da nossa Via Láctea, tá? São galáxias que giram em torno dela. Mas, a partir desse cálculo, consequentemente, esse número deve aumentar, né? Porque a galáxia é muito maior e muito mais massiva. Sensacional a descoberta, achei muito bom. Nossa. E, assim, como eles jogaram esse limite lá pra frente, né? Sim, porque antes a gente era, a gente tava colidindo, diziam que é grande como a nossa, mas a diferença da galáxia de Andrômeda pra nossa era enorme, porque... né? Mas... agora eu tô curioso, eu quero ver aqui, ó. Agora a gente passou muito. Na realidade, a galáxia de Andrômeda ela era maior que a nossa. Mas agora, não. Agora a gente é muito maior. Porque era 110 mil anos-luz. Era mais ou menos do mesmo tamanho. Agora tem que ver se essa galáxia não vai aumentar. Certo? Então. Vai.
Eu acho que devem fazer outros cálculos também para a galáxia de Andrômeda, né? Porque se tem uma coisa que a gente tem, não é certeza, mas uma confiança bastante grande, é que tanto a Via Láctea quanto a galáxia de Andrômeda elas são mensuráveis, né? Elas são, aliás, mensuráveis não é mensuráveis elas são. Elas são comensuráveis, elas são parecidas, né? Sim, sim. Apesar de que o que acontece? É uma diferença muito grande você medir uma galáxia e medir a sua galáxia. Isso é um grande problema. Deixa eu só, antes de voltar para a galáxia, eu quero só comentar um negócio interessante, porque agora, eu fui aproveitar, fui dar umas pesquisadas aqui. E por que quando você pesquisa, principalmente temas assim, científicos de grande relevância, é importante você ir no Wikipedia em inglês? Sim. Já tem atualizado o diâmetro da galáxia com esse artigo no que legal. em inglês. Eles colocam lá 1.9 milhões porque no artigo... 1.9 e citam esse artigo. 1.9 com um erro, mais ou menos, alguma coisa. Então, porque eles colocam 1.9 mais ou menos 0.4 milhões. Então, tipo, tem um erro grande ali também. Eu não sei se é o mesmo que está no Wikipedia. Deixa eu só olhar para falar com certeza. Diâmetro 1.9 mais ou menos 0.4. Exatamente, é o dado que está no artigo. Exatamente. Agora voltando para a galáxia, né, aproveitar um pouco porque eu estava até comentando em off por outro motivo que eu dei uma aula de galáxias na universidade aqui, vou dar aula agora em outro curso, mas na realidade o legal de dar aula é que você aprende muita coisa para dar aula, né? E uma das coisas mais interessantes, e quando você pega a parte de história de galáxias, é exatamente o problema de medir, né? Até você conseguir medir a distância da galáxia, você nem sabia que aquilo era uma galáxia ou era só uma nebulosa, né? E a medida que nós tínhamos do centro da nossa galáxia já foi tipo uma discussão absurda. Eu cheguei a comentar quando a gente trouxe o professor... Fernando. José Fernando. Isso, para falar sobre cosmologia, que foi lá nos anos de 1920 e tal. É por causa que eu estava com isso fresco na cabeça. Você tinha essa discussão, e também nesse início ainda do século passado, eles estavam meio que pesquisando sobre isso. Qual que foi a primeira ideia para você pensar em que posição você está da Via Láctea? Você mira em todas as direções e mede a densidade de estrelas. O que aconteceu? Eles mediram a densidade de estrelas para todas as direções e descobriram que ela era basicamente homogênea. Qual a conclusão? Estamos no centro da galáxia. Melhor conclusão, né? Sim, e isso ficou um bom tempo, até que uma coisa colocou em dúvida, que foi quando o pessoal começou, o pessoal descobriu o fenômeno de extinção estelar, que é o quê? Quando você tem uma camada muito densa de poeira estelar, de poeira cósmica, isso vai refletindo a luz das estrelas e vai diminuindo a luminosidade delas. O que quer dizer? Quer dizer que você não consegue ver além dessa camada porque essa camada começa a tapar. E o que acontece é, você tem um meio de poeira cósmica na Via Láctea muito intenso. Então, na realidade, a densidade não era a mesma para todas as direções que você apontava. Era simplesmente porque na direção da Via Láctea você não consegue ver muito longe por causa dessa extinção estelar. E aí foram conseguir medir a distância que a gente estava do centro da galáxia mais para frente, quando começaram a medir, por exemplo, aglomerados que ficam girando, aglomerados estelares que ficam girando em torno do centro da galáxia. Conseguiram identificar uma ordem de quase 100 ou quase 50, e analisando o movimento de todos eles, eles conseguiram identificar um ponto no espaço onde todos eles rotacionavam aquele ponto, e aí, por óbvio, ficaria o centro da galáxia. E para a borda, o que tem na borda para você medir? Então, pensar mesmo em tentar calcular o tamanho da galáxia é complicado, porque, beleza, para a gente calcular a distância que a gente está do centro, a gente consegue identificar o centro com esses aglomerados. E para ver a borda, que a gente não consegue ver por causa da extinção estelar?
Então, por isso que o grande trunfo do estudo é justamente eles terem feito simulações e observado que na borda você tinha esse decaimento da velocidade relativa das outras galáxias. E aí você observa e fala, pô, é aqui, achei. Claro, não é simples assim, tipo, aqui, achei, mas é basicamente essa a ideia. Nossa, mas é muito interessante e Sim. o impacto dessa notícia é a diferença, né? Tipo, poxa, Sim. é mais de 10 vezes. Na verdade, eu acho que o maior impacto é o que isso implica para as outras galáxias, né? Tipo, como é que a gente vai medir as outras agora, né? Então, é aí que eu falei, tipo, talvez isso não impacta em nada a medida das outras galáxias, porque as outras galáxias você tá vendo. É diferente. Né? Então, mas... E ainda tem um problema, porque você nunca vai conseguir de fato medir, porque olha que coisa. Aí lá vou eu falar mais um pouco das coisas. Tipo, Uhum. por exemplo, você tem classificação de galáxia elíptica, certo? Elíptica. Então a galáxia elíptica é uma galáxia forma tipo Tipo uma isso. bola de futebol americano, para Uhum. ficar simples, ok? Então essas galáxias elípticas elas são classificadas segundo o formato delas. Então, tipo, se ela for bem redonda, ela é E0. Se ela for muito, muito alongada, ela é E7. Certo? Então é tipo uma associação com excentricidade, mais ou menos, né? Dá uma ideia assim. Sim. Mas a real é que é só a forma aparente dela. Porque você pode ter uma galáxia elíptica que seja desse formato apontando assim para a Terra, E você não tá no vendo sistema nada. solar. E aí você está vendo circular, né? Então, É de bizarro. fato, a gente só consegue medir, sei lá, imagino que o tamanho das galáxias você vai medir dependendo de algumas estrelas e tudo mais, e dependendo de método que você consiga medir o tamanho dessa galáxia, né? E isso numa questão de posição aparente da galáxia. E a galáxia que a gente está, como é que é? Uma história completamente diferente para você medir. Então, muito legal. Muito Não, legal. mas eu não falei nem disso. Eu falei que, por exemplo, a gente sempre assumiu, ou pelo menos tinha uma boa ideia, que a galáxia de Andrômeda era muito semelhante em tamanho com a nossa. Tanto que as duas têm toda essa questão. Assim, a gente não pode ter a nossa galáxia, que é semelhante à outra, com 1,9 milhões de anos-luz de diâmetro, e a outra com 100 mil anos-luz. Tem alguma coisa faltando aí, sabe? Alguma coisa não bate. Tem que recalcular a massa, porque provavelmente a velocidade em que elas estão se atraindo. Sim. Tem E algum a outro massa. fator aí. Exatamente. Algumas coisas. Você simplesmente mudou em 19 vezes, mais ou menos, o tamanho da nossa galáxia. A massa vai mudar completamente. Sim. Todos os cálculos que tinha antes, Eu não sei como isso afeta a questão da matéria escura, porque continua o mesmo problema, porque continua que a gente sabe que grande parte da massa da galáxia é matéria escura. A diferença é que agora essa massa aumentou, sabe? Da galáxia provavelmente aumentou também, se for pensar proporcionalmente, né? Teria aumentado também a quantidade de matéria escura, mas é uma quantidade que a gente não conhece de uma matéria que a gente não conhece, então... Mas você quer trabalhar na borda do conhecimento, né? Literalmente. Literalmente. Na verdade, fica aí o questionamento, né? Acho que deveriam... Eu não sei como é que foi feito o trabalho de revisão desse artigo, né? Porque ele já está para publicação, tá? Então ele já passou pela parte de ser aceito e tudo mais, já tá, tipo, em... Eles chamam em press, né? Que é, tipo, já tá saindo. Mas um questionamento válido seria se tem uma borda de gelo na borda da galáxia, né? Tipo, já que tem no nosso planeta. Porque pensa comigo, né? Pensa comigo. Alguém que advoga a favor da galáxia bola iria perguntar, mas a matéria escura na borda não vai cair? Não, tem uma camada. Ai, que bobagem. Quanta bobagem. Então, quando você acha que esse argumento é bobo, é o mesmo argumento que um certo grupo usa aí pra justificar o formato da Terra, tá? É o mesmo argumento. Ai, ai. Vamos pro E aí? próximo?
Se você quiser, cara, eu gostei pra caramba desse tema. Não, mas a gente tem que falar de outros temas também. Beleza. Fala você sobre as mulheres caçadoras. Beleza. Então, o lance interessante, na realidade, vai ter um... vamos lá, né? Aquilo que você falou mesmo na introdução, né? Muito se tinha de que sociedades caçadoras-coletoras, ou seja, sociedades ainda não estavam na parte da agricultura bem desenvolvida, sociedades bem antiguíssimas, se pensava que os papéis por gênero eram muito bem divididos, né? Sim. E a gente vê que isso vai ser interessante, né? Eu não vou tentar entrar muito nisso, mas a gente vê sempre algumas influências da nossa sociedade na hora que o pessoal vai analisar os dados científicos, porque afinal de contas o cientista está inserido em um contexto. E a gente vai ver um pouco sobre agora que a gente vai ter que fazer uma revisão, porque o pessoal estava muito centrado nessa separação de gênero que todo mundo conhece, né? Aliás, é um mau momento para se ser conservador e gostar de ir contra tudo que está renovando, porque a ciência não está dando suporte para mais nada. Pô, mas a ciência é complicada, viu? Pô, eu quero aqui tomar o remédio, ela não deixa eu tomar o remédio. Eu quero aqui dar papel pro homem e pra mulher na sociedade, ela não deixa eu dar papel pro homem e pra mulher. Complicada essa ciência aí, viu? Pois é. Mas o que foi de diferente é que encontraram uma mulher, como é que é? Encontraram um fóssil de uma mulher de 9.000 anos atrás nos Andes, na região do Peru. Estou até vestido... Em homenagem ao Peru. Em homenagem, né? E ela foi encontrada com pontas de lanças e outros utensílios, outras ferramentas de caça, né? E dessa vez, porque isso já tinha acontecido algumas vezes, mas dessa vez não houve dúvida de que eram objetos de caça. Já por isso que vai rolar o lance da revisão, porque muitas vezes foram descobertos fósseis de pessoas que foram enterradas, né? Tipo, isso não é só um fóssil, é o fóssil de um túmulo, né? E com pessoas enterradas, com mulheres enterradas com utensílios, e que os utensílios eles eram forçados, sabe, a serem coisas que estariam ligadas aos trabalhos das mulheres, ao invés de serem o que pareciam ser, que é ponta de flecha, ponta de lança. Então você diz que, por exemplo, sei lá, eles encontravam algum artefato lá enterrado junto com a mulher e falavam, isso aqui é algum utensílio doméstico da época, porque o papel da mulher era de cuidar de casa, tipo isso, né? Sim, exato, porque o que acontece? Tinha-se o costume, e isso não foi um povo, aparentemente são em vários povos aconteceu isso, do pessoal enterrar com aquilo que as pessoas mais gostavam. Isso vem da humanidade, até hoje. Não tem um rico no Brasil que já preparou o caixão com um carro? Não. Chiquinho Scarpa, grande Chiquinho Scarpa. Ele é alguma coisa, se ele tem um título, ele é conde, eu acho. Faça o que quiser com essa informação. Ele preparou o enterro do carro dele, que era tipo um Rolls Royce gigantesco. Mas na verdade tinha toda uma causa por trás, porque ele queria mostrar como as pessoas eram superficiais e davam atenção para ele enterrar um carro e não para enterrar outra pessoa. Tipo. Nossa, desculpa, uma história totalmente assim. Desassociado, porque eu pensava que ele tinha sido escolhido para ser enterrado com aquilo, né? Não. Eu peguei um exemplo errado. Até porque ele não lembro morreu. Agora nenhum de outro exemplo para isso. Você pode pensar, a Dercy Gonçalves foi, se não me engano, enterrada de pé no mausoléu, porque ela queria ser enterrada de pé. Coisas da humanidade. Então isso daí é meio antigo já. E então, tipo, voltando agora para a notícia, então foi identificada essa mulher que, com esses utensílios, fica claro que ela era caçadora. Então houve uma revisão, né? Só para dizer, né? Foi esse trabalho que colocou toda essa discussão em alta. Foi o trabalho eu não sei se é arqueólogo ou arqueóloga, Randall Haas, da Universidade da Califórnia.
Eu acho que é Randall Haas, e se for Randall, do jeito que eu tô imaginando, Randall é um nome masculino. Ok, então é arqueólogo. É o arqueólogo Randall Haas, da Universidade de Califórnia, e seus colegas relataram em 4 de novembro no Science Advances, né? Então, já teve... deixa eu ver... Calma aí, antes que eu me perca aqui. Então, eles fizeram toda uma revisão, né? Então, tipo, tem até um comentário aqui de uma arqueóloga falando sobre isso, né? A Ashley Smallwood, que está na hora de a gente parar de pensar nas antigas caçadoras de animais como grandes outsiders, outliers, como grandes mentiras. Não é nem isso. Melhor. Não é nem isso. Eu acho que a melhor tradução aí seria exceções. Talvez isso, as grandes exceções. Talvez fosse mais comum do que uma ou outra, sabe? Tinham mais mulheres fazendo isso. Exatamente, por quê? Porque aí você pensa, não, encontrou uma mulher, então, com essas flechas e tal, ela era meio revolucionária, sei lá, era uma exceção, né? Era uma exceção. Mulan, acho que para explicar mais simples, quem conhece a história da Mulan, ficaria mais simples, né? Seria uma exceção, mas diante disso eles foram rever dados de 429 indivíduos que foram escavados, né? Em 107 locais, com idades variadas de 6.000 a 12.500 anos atrás. E entre esses indivíduos de sexo conhecido enterrados com ferramentas de caça grossa, 11 eram mulheres em 10 locais diferentes, 16 eram homens em 15 locais diferentes. Ok? Então tava equiparado, né? Tava equiparado. Exatamente. Então, tipo, primeiro, identificar o sexo nem sempre é fácil, porque se você tem a alçada completa, beleza. Se você não tem a alçada completa, aí já fica complicado, né? Então, existem algumas enzimas que você pode procurar nos dentes e tal. Então, dessa quantidade gigantesca que eles conseguiram, que se desenterrou, de se conseguir encontrar de fósseis, né? Então, existe um número que você consegue identificar o sexo, e desses que você identificou o sexo, você tem esses que eram caçadores por causa dessa forma. E você vê que, tipo, vamos lá, de novo, 11 eram mulheres, 10 locais diferentes, e 16 eram homens de 15 locais diferentes, né? É uma amostragem pequena, mas são locais diferentes. Então não era simplesmente uma cultura, não é só uma exceção de uma mulher, e não é uma exceção só de uma cultura. Eu acho que isso é importante você comentar, porque, assim, por exemplo, né, a gente sabe que nessa época que você está comentando, você tinha culturas diferentes se desenvolvendo em lugares diferentes, com costumes diferentes. Então você poderia falar, mas a mulher que o fóssil da mulher que você pegou no Peru era uma exceção, porque as tribos do Peru da época as mulheres eram caçadoras, né? Mas aí você pega uma tribo, sei lá, de qualquer outro lugar e não é isso. Não, você vê locais diferentes apontando para a mesma coisa, né? Apontando para as mulheres não só como papel de casa, né? De fazer coisas domésticas, vamos dizer assim. Sim. Nessa amostra, uma coisa até que os pesquisadores falam, né? Tipo, é complicado porque depois de tudo isso você tem uma amostra muito pequena para dizer que esse número é relativamente pequeno. Então eles fazem uma projeção de que 30% a 50% dos caçadores seriam mulheres. Então, mesmo que, sei lá, seja 30%, é muito difícil, é uma amostra pequena, mas é muito difícil que com essa amostra você não consiga determinar que pelo menos uma porcentagem grande de mulheres ajudavam. Sim. Né? Então, tipo, não havia uma determinação tão restrita, aliás, era muito pouco restrita se for nas porcentagens que dá para imaginar com esses números, né? De que um gênero tinha um papel, o outro gênero tinha outro papel. Então, são coisas que se tinha antes e que hoje estão descobrindo. Então, de novo, tem muito dado que tem que ser revisitado, porque existia muitos que foram descobertos antes, que os utensílios foram classificados de uma coisa forçosamente, sendo porque que pode claramente... ser de outra, né? Pode ser porque eles nem... Por exemplo, uma dos casos que eles falam aqui é de uma mulher que foi enterrada com tipo uma faca que se usava para tirar, para cortar
animal de grande porte. Uhum. Essa faca era de caçador para você poder retirar. Só que eles associavam que era no tratamento da comida e não na... Entendeu? Na caça. Por mais que eles identificassem, quando identificavam homens caçadores e achassem a mesma faca, o mesmo tipo de faca, sei lá o quê, por mais que eles viam isso, não, eles achavam que daria para trabalhar nas duas, mas são coisas, dados que têm que ser revisitados, né? Eu acho que é tipo assim, né? Se você encontra, por exemplo, um fóssil de um homem com uma faca dessa que nem você citou, você fala, pô, é um caçador. Mas quando você encontra uma mulher com essa faca, você fala, talvez essa faca não seja de caça, talvez seja mais da lida do animal depois que ele já foi caçado, né? Sim, sim. É complicado, né? Sim, tipo, mas uma coisa que acontece eu pelo menos sou otimista nesse sentido, que a partir do momento que você tem um sistema científico funcionando muito bem, a gente vai eliminar aos poucos, vagarosamente, mas deve eliminar aos poucos esses conceitos que a gente arrasta sociais. A gente já teve muitos problemas na ciência, né, que foram usados em situações terríveis. Mas, a meu ver, quando se estuda a história da ciência, a gente sempre vai evoluindo e vai abrindo um pouco mais a cabeça, né? Sim. O artigo que a gente destacou, ele destaca também que isso vem num momento onde estão surgindo evidências nesse sentido, né? Por exemplo, surgiram evidências recentes de mulheres guerreiras que guerreavam há 5.000 anos atrás na Califórnia, 1.500 anos atrás na Mongólia e, aparentemente, 1.000 anos atrás na Escandinávia, vikings, mulheres vikings guerreiras, né? Então são evidências que são coisas que estão agora aparecendo e tal, e meio que culminam para uma discussão que a gente não vai levar muito à frente, porque isso é papel de sociólogo misturado com historiador, né? Então, e a gente vê que esse lance de papel é muito mais recente, muito mais social do que biologicamente, porque aparentemente nada biologicamente impediu nos anos anteriores de se fazer papel de qualquer coisa que seja, né? Eu acho que a questão é que essa divisão, né, de tarefas, então, é uma coisa muito mais recente do que a gente imaginava, né? Porque o senso comum que a gente tinha antes, né, levava que, não, essa divisão em o homem faz uma coisa, a mulher faz outra, era uma coisa bem das civilizações pré-históricas. Parece que não, né? Parece que nem tanto assim. Pode ser que tenha tido antes, pode ser, mas isso não tem nada a ver do tipo... Isso não é uma coisa fixa de qualquer jeito na nossa espécie. Então... não, é extremamente relevante o artigo, extremamente relevante. Vai mudar bastante coisa do jeito que a gente está pensando história. É muito interessante e como é que é? É bom porque é uma coisa nova, quebrando paradigmas que você tem até em desenhos animados, né? Então... porque eu peguei, aqui a gente pode falar, né? Eu peguei justamente o exemplo dos Flintstones, né? Nos Flintstones, por exemplo, que retrata uma família pré-histórica, é essa a ideia. Você tem na família, né, do Fred Flintstone, o Fred trabalha. Vilma, né, a mulher dele, eu acho, ela fica em casa. Ela cuida dos afazeres de casa, ela cuida das crianças, né? Eu acho que é um bom exemplo, porque na realidade a família Flintstones ela é uma família pré-histórica com toda a vivência social da família dos anos, sei lá, 60 dos Estados Unidos. Que é todo um reflexo, eu não sei exatamente quem, mas é todo um reflexo disso. Pode ser também que basicamente o problema foi que quando começaram a fazer essas análises sempre estavam refletindo o contexto social do momento em que essas coisas foram descobertas, né? Então, é isso. E... só mostra o quanto a gente tem que tomar muito cuidado para não ter conclusões muito antes de ter evidências, né? Sim, como sempre, né? Vamos pular pro próximo tópico, que esse é um tópico muito legal. Podemos ir pro próximo? Podemos. Que o próximo tópico é sobre um aplicativo, tá? É um aplicativo para smartwatch. Smartwatch é relógio, gente.
É um relógio que faz um negócio diferente, pode ficar tranquilo. Eu vou chamar. O pessoal da tecnologia agora deve estar tipo, que relógio que faz negócio diferente? Tem um vagabundinho aqui, ó. Isso. Quase isso é um smartwatch. Quase isso. Isso aí é quase um smartwatch, é um pré-smartwatch. Isso aqui é um né? smartwatch. Eu sei, eu tô brincando. Você conecta com o seu celular, você consegue atender ligação, você consegue fazer chamada de vídeo, tem câmera nessa parada aqui. Sim. É isso. É um celular de pulso, na real. Isso, um quase smartphone isso. de pulso. E o Soundwatch, ele é um aplicativo para isso, que o que o Soundwatch faz é justamente recolher, ele é conectado, né, ele é pareado com o seu celular, óbvio. Ele reconhece sons ambientes, passa esses sons pro celular, o celular analisa e tenta encontrar semelhanças com esse som, tá? Então, sei lá, ele ouviu o som de uma buzina de carro. Ele detecta o som, manda pro celular, o celular olha lá, por comparação, ele fala, isso é uma buzina. O celular manda de volta pro celular ou pro relógio, o relógio vibra e fala, isso é uma buzina. Para que serve isso? Isso serve, né, para pessoas surdas ou com deficiências auditivas mais graves, pessoas que têm muita dificuldade em escutar. E por que isso é importante? E só para a gente ficar aqui no exemplo mais simples possível, tá? Quem desenvolveu, né, um dos desenvolvedores desse aplicativo, é um estudante, ele se chama Dhruv Jain, tá? Ele é o estudante... Vou dar o completo dele, depois eu falo estudante, de o que ele é. Tá? Eu coloquei aqui, mas eu esqueci onde eu coloquei. Tá, ele é um estudante de ciência da computação da Universidade de Washington. Tá? O Dhruv Jain, ele tem problema auditivo, tá? Ele aparentemente não é completamente surdo, mas ele tem várias limitações auditivas. E ele desenvolveu um aplicativo justamente para evitar situações da casa dele, que é tipo ele não ouvir o alarme de incêndio. Que parece uma coisa muito idiota, mas é uma limitação muito grande para quem tem problemas auditivos. Mais do que isso, ele pensou um pouco fora da caixa. No sentido de que você imagina, né, uma pessoa com deficiência auditiva andando na rua. Ela não está ouvindo nada, gente. Ou muito pouco, então ela sofre perigo de ser atropelada, de alguém falar com ela, ou tipo, alguém dar um aviso para ela, um policial, sei lá, aborda a pessoa, ela simplesmente não reage, porque ela não está ouvindo isso. E o Soundwatch serve para isso, para fazer essa inclusão. Porque o Soundwatch não é o primeiro aplicativo para reconhecimento de sons, tá? Existe já aplicativos para detecção de sons, só que para smartphone, não para relógio. Eu vou ficar chamando de relógio o smartwatch, tá? Só que o que o Jain alega foi o seguinte, né? O que fez ele desenvolver o Soundwatch. Que ele prefere uma notificação no pulso dele do que no bolso dele. Imagina, você tá lá com o seu detector de sons ligados e de repente o seu celular vibra. Até você pegar o celular, tirar do bolso, às vezes você nem percebe, você perdeu a notificação, né? Enquanto que ele tá no seu pulso, ele vibrou, tá no seu pulso, você olha. E aí o Soundwatch indica para você, olha, se for um barulho de alarme de incêndio, buzina, passarinho cantando, esse tipo de coisa. O aplicativo atualmente, né, ele foi desenvolvido para identificar 20 tipos de barulhos diferentes, tá? Mas ele está em expansão, né? Tipo, eles estão adicionando mais outros sons. E nos experimentos que foram feitos com o Soundwatch, ele consegue identificar corretamente desses 20 sons, ele consegue detectar com uma precisão de 81%. Quer dizer, que em 81% do tempo, ele identifica corretamente o barulho que aconteceu. Tá, ok? Fica mais impressionante ainda quando você quando você coloca para ele ouvir só alguns barulhos de emergência. Tipo, alarme de incêndio, porta fechando, alarme de qualquer que seja, tá? Nesses casos, ele consegue reconhecer com uma porcentagem de 97,6% de precisão. Então, bastante grande, né? Eu acho que é o ideal, né? Ótimo, né? Porque são realmente sons de urgência, né? Você identifica melhor aqueles que são mais importantes. Sons de urgência. O aplicativo já foi testado por algumas pessoas, a maioria das pessoas são do próprio campus da Universidade de Washington dele, tá? Pessoas com deficiência auditiva. A maioria das pessoas deu reviews positivos sobre o aplicativo, quer dizer que ele está funcionando legal.
Só que eles reportaram alguns problemas de classificação quando os ambientes são muito barulhentos. Então, talvez quando o ambiente é muito barulhento, o aplicativo não consegue reconhecer com precisão o som. O que, gente, é complicado, né? Você tá num... Até para pessoas que realmente têm ali a audição normal, se você está num ambiente barulhento, a sua capacidade de reconhecer sons diminui. Isso é fato, né? Mas, aparentemente, o aplicativo está indo muito bem. O Jay e os colegas agora estão trabalhando numa nova versão do SoundWatch, que pode ser uma versão treinada pelo usuário. Como assim? O usuário coloca os sons que ele quer que o aplicativo reconheça. Porque, vamos lá, né? Cada alarme tem um som diferente. Então, o próprio usuário coloca e fala, olha, reconheça esse som. E aí digita lá, olha, esse aqui é o som de um alarme, por exemplo. Ou pede para alguém programar, alguma coisa desse tipo. Mas agora o usuário teria, nessa nova versão, o usuário ensinaria o aplicativo, né? O aplicativo não ficaria restrito só aos sons que são feitos por padrão. E é isso, eu achei essa iniciativa muito legal. A iniciativa de uma pessoa que tem esse tipo de deficiência, né? Especialmente vindo dela. E assim, é o tipo de aplicativo que você que tem a audição perfeita pode falar, legal, né? Mas que pode ser transformador para pessoas que não têm, né? Pessoas que têm problemas auditivos, isso pode ser realmente transformador. Você dá uma sensação de inclusão para a pessoa, né? Imagina, você tá, sei lá, caminhando lá na natureza, na trilha. Você, que não tem deficiência, tá ouvindo passarinho cantar, tá ouvindo cachoeira, tá ouvindo barulho de tudo. A pessoa com deficiência não, né? Ela tá mais limitada nesse aspecto. E talvez um aplicativo como o SoundWatch dê para ela essa sensação de inclusão, né? Dê essa sensação de presença no mundo, né? Bem legal. Sim, sim. Eu não sei se eu torço agora para uma grande empresa comprar a iniciativa. Então, idealmente até pro Jen, né? Uma grande empresa ia lá, comprava a ideia dele e fazia isso em larga escala, mais rápido. Porque, pelo que deu a entender... Tá, vai. Pelo que deu a entender, é só ele e alguns colegas trabalhando no aplicativo. Então você tem toda a limitação de tempo para fazer, faz outras coisas, né? Não, porque assim, a ideia parece muito boa. O nível que foi desenvolvido para você pegar um grupo de alunos que seja, né, conseguir desenvolver o aplicativo é sensacional, mas com o poder que teria uma dessas empresas grandes de tecnologia, é outros 500, porque imagina, eles estão criando um aplicativo. Isso daí seria muito interessante se você criar um hardware completo, né? Tipo um relógio só para isso, específico para isso. Eu acho que tem esse potencial, mas pelo que eu entendi, só a ideia de você ter o aplicativo já é muito boa, né? Sim, não, é isso que eu tô falando. Eu acho que, tipo assim, dá pra melhorar muito, mas pra melhorar, você precisaria entrar nesses esquemas, porque, tem empresa aí, por exemplo, que criou já esquema pra você separar som de voz de lugares muito barulhentos. Sim. Pra você ter noção. É uns negócios malucos. Aí, se você pudesse incluir isso, você colocar uma inteligência artificial, em vez de você ter que programar cada barulho, você coloca uma inteligência artificial para ela ir mapeando aos poucos os sons ambientes e conseguir, cada vez que passa, aí depois de, sei lá, uma semana, ela consegue descrever exatamente todos os sons que estão passando. Então, tipo assim, é um potencial que tem esse negócio que já é excelente, ainda melhorar pra caramba é grande, né? Eu achei muito boa a sacada de você colocar isso no smartwatch, né? Como ele comentou. Você tá lá com o aplicativo ligado no bolso, tipo, você não tá 100% do tempo com o celular na sua cara, né? Você tá com ele no bolso, você perde algumas coisas, mas com ele no pulso, você vai ser avisado instantaneamente, né? Tipo, você vibrou seu pulso, você olha. É isso que eu diria que é uma sacada dele de usuário, né? Porque... De usuário, é coisa de... melhor do que o usuário... Vai lá, elogiar o usuário uma vez na vida.
assim, tem cara de que ele já usou outros aplicativos de identificação de som e não funcionou legal pra ele porque era um aplicativo ficar perdido lá no bolso dele, né? A partir do momento que ele coloca no pulso, ele fala, tá, agora sim eu entendo, né? E outra, né, Gabriel, por exemplo, imagina, né, você coloca um aplicativo, este detector de alarme de incêndio, por exemplo, na sua casa. Ué, quem é que fica com o celular no bolso em casa? Às vezes você tá com o celular na mão, às vezes você tá com o celular em qualquer outro lugar. Né? O relógio não, o relógio ele teoricamente está grudado com você, né? Assim, e outra coisa que você falando agora, tipo, eu não sei, desde que você mantenha esse formato de aplicativo também, cara, antes de desenvolver um hardware seria importante, porque, vamos lá, né, o hardware que for desenvolvido ele já não vai ser tão acessível. Não vai. Né? E se perder esse aplicativo, você só tá tirando coisa que já tem que é boa, né? E aí que vai, porque tipo, o que eu ia comentar, esse smartwatch que eu tô mostrando aqui é um chinesinho que tipo, eu tinha comprado um produto que não deu certo, aí eles deram de reembolso, eu podia escolher outro produto, escolhi esse daqui. Eu não gosto de relógio, então no fim das contas não adiantou muito porque eu não consigo usar isso daqui no pulso. Mas vamos lá, é 10 euros que custou isso daqui. Mesmo que o euro esteja caro, 50 conto, 60 conto, 80 conto que seja, para um negócio que possa te informar, é só manter ele carregado no pulso que ele pode te informar que, sei lá, ele pode ser um quase ouvido, né? Sim, ele tem as limitações dele, mas mesmo assim, né? Mesmo assim. Sim. Eu acho assim, a iniciativa do Dhruv Jain muito boa, espero que continue, espero que vá para frente. Não cheguei a pesquisar se o aplicativo ele é gratuito ou não, tá? Bom, a gente faz ao vivo, né? Soundwatch App, a gente pode ver aqui, ó, o Soundwatch ele aparentemente é gratuito. Bom, né? Então, legal, né? Tipo, bacana, gratuito. Disponível para todo mundo, né? Acho que atinge o maior número de pessoas possíveis. Sim. E que assim, que se uma grande empresa comprar, que mantenha assim, né? Mantenha acessível para as pessoas. Não vai querer fazer um produto estupidamente caro para você elitizar o produto, né? Que já tem um pouco de elitização porque você depende de ter um smartphone e um smartwatch, né? Já tem alguns entraves. Mas assim, não é nada absurdo, né? Sim. É como eu comentei, né? Tipo, por mais você tem smartwatch, tá ficando cada vez mais acessível. Então é um equipamento que tá ficando acessível. Vai lá, acessível em certas camadas também, né? Muito em certas camadas. Mas já é mais acessível do que um produto, do que um hardware que só faz isso, né? Do que um smartwatch só pra isso, né? Seria um produto exclusivo. É mais acessível do que de repente vir a Apple e criar o Soundwatch Apple, colocar só no smartwatch da Apple e pronto, ferrou o negócio. Porque... A Apple só como exemplo, né? Podia ser qualquer outra empresa. Né? Podia ser qualquer outra empresa, mas essa daqui funciona muito bem nesse exemplo. Exato. Legal, espero que continue a iniciativa, espero que ele ganhe dinheiro com isso, porque a ideia é muito boa. E é isso, né? Acho que a gente terminou bem. Podcast tranquilo hoje. Calmo. Podcast não, né? Quadro de notícias. Calmo, tranquilo. Maravilha. Tá dando 56 minutos agora, deve ficar um pouco menor quando for editar, né? Mas eu diria que foi produtivo, a gente comentou bem sobre as coisas, a gente deu uma pincelada ali na política pouquinho, tentando mexer um pouco o pessoal bem conservador. Devagar. Eu podia fazer mais, mas não. Não, deixo isso pra quem é da causa. Tema. Quem é da causa, exato. Então, até semana que vem? Então, eu não sei, tipo, a gente fala pro pessoal primeiro conferir o podcast de hoje? Então, Gabriel, acho que já pode encerrar. A gente convida a todo mundo que está ouvindo aqui, dá um pulinho lá no Anchor para ver se saiu o podcast dessa semana. A gente preparou uma coisa bem especial, mas a gente não tem certeza ainda se deu tão certo assim. Então, confere lá, se estiver lá, deu certo, se não estiver lá, não deu certo.
Boa, boa. E pra você que ouviu aqui a gente groselhar esse tempo todo, você nos deve, né? Curtir o vídeo, compartilhar se você gostou, não compartilhar, falar mal se você não gostou, fazer essas coisas. Tá legal? Então até semana que vem. Inter, é nóis.